Boa noite. Então, temos desde o sábado último do nosso encontro de casais, nós temos estudado sobre pensar um no outro. E realmente, não deveria ser, mas é um desafio estarmos pensando no outro, não é só lembrando um do outro. A dinâmica foi muito pertinente para nos ajudar a olhar a fisionomia do nosso cônjuge, e às vezes é bem difícil mesmo, não é verdade? Pelo menos para mim, eu acertei duas. Acho que outras poderiam ser de outra forma, mas tudo bem, não vou criar a polêmica, até porque foi Daniela que ajudou, né? Então tá ótima a brincadeira, foi ótimo. Mas a ideia é que você enxergar a fisionomia do seu cônjuge é uma forma de linguagem, a linguagem corporal, gestual. Então você deve estudar seu esposo, sua esposa, porque você tem que saber se ela está triste, se ela não está. E dependendo de cada um, tem pessoas mais fechadas, mais abertas, tem pessoas que não querem falar que estão tristes. O que é que elas querem? Quer que você perceba, não é verdade? Quer que você perceba, não quer que você, não quer falar e dizer, olha, eu estou triste, faça alguma coisa. Fica meio, ela quer que você perceba, ou ele quer que você perceba que você está triste, para que possa ajudar. Até porque você está no seu trabalho, está lá triste, ou você está fazendo um curso, chegou lá triste, e alguém percebe. Mas o meu esposo não percebeu, minha esposa não percebeu. E aí isso é complicado, não é? É complicado porque a pessoa que eu mais amo, que eu estou todo dia com ela, não percebe, e um estranho, uma estranha, percebeu. Isso é um problema de comunicação. Pensar um no outro envolve um pouco sobre comunicação e compreensão das emoções. Essa comunicação não somente verbal, como física mesmo. Às vezes os anos vão passando e devido ao pecado turvou a nossa percepção das coisas mesmo. O pecado turvou a nossa sensibilidade às emoções. E aqui uma dica, quanto mais vamos ficando velhos, mais insensíveis vamos ficando. Lembre-se disso, né? Isso é para homens e para mulheres. Mais insensíveis vamos ficando. Se você não cuidar do seu coração, se você não cuida do seu coração, lendo a palavra, orando a Deus, imitando a Jesus, você vai ficando rígido. E isso, falando de crentes, não estou falando de pessoas não crentes, né? Estou falando de crentes, porque nós somos pecadores, e nós vamos ficando insensíveis. Às vezes um irmão mais jovem passa por um problema, e nós simplesmente dizemos, é isso mesmo, é assim mesmo, eu já passei por isso. Quer dizer, isso é um alto grau de insensibilidade, porque aquela pessoa que é mais nova, às vezes no seu casamento, na sua vida, talvez a primeira vez que está passando por uma grande dificuldade, mesmo que nós já tenhamos passado, já tenhamos anos aí de estrada, alguns mais do que outros, isso não significa que eu deva dizer que, isso é normal, acontece, é a vida. Nós não podemos ser assim. Isso na vida comum, uns com os outros, é claro, e especialmente com o seu cônjuge. Então, independente de idade aqui, nós temos que aprender esse diálogo. Pensar um no outro envolve uma reflexão na mente, envolve essa dinâmica muito pertinente de eu enxergar a fisionomia do meu cônjuge. Se eu vejo que minha esposa está triste, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar normal se ela está triste, mesmo que seja um problema que não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, oba, beleza, escapei, é ela que está com problema, né? Então não é comigo, não. Eu tenho que estar interessado em ajudá-la, né? A verdade tem que ser da mesma forma a esposa para com o marido, e um estar ajudando ao outro. Isso era para ser assim, nem sempre é. Então, e pensando nisso, a ideia de pensar um no outro é que, pensando no aspecto positivo, a gente falou um pouco aqui do aspecto negativo, mas pensando no aspecto positivo, às vezes eu penso bem do meu cônjuge, eu penso bem nele ou nela, eu admiro, gosto e tudo, só que tem um problema, é que fica só na minha cabeça, eu não digo. Aí eu digo para meu amigo, para amiga, a esposa chega para uma irmã e diz, eu amo meu marido é isso,
o marido nunca ouviu da esposa. Entende? E como é que ele vai saber? Ah, mas é óbvio. Não, não é tão óbvio. Então, a ideia é que nós pensamos, mas não falamos. Então, hoje, vamos meditar nisso. Eu preciso falar o que eu penso de bom do meu cônjuge. Certamente tem coisas boas que eu tenho na minha mente sobre o meu cônjuge, só que deixamos de falar essas coisas boas e pode acabar que um pensa que o outro não está nem aí para ele, ou que não nutre nenhum pensamento positivo, não tem nenhum elogio, nada para dizer, e aí? E o tempo vai passando e eu não vou dizendo coisas boas que eu penso do meu cônjuge. E dessa forma eu deixo de pensar nele ou nela e acabo me distanciando. É possível pensar no cônjuge, importar-se ou preocupar-se com a esposa, com o marido, sem expressar isso verbalmente, sem expressar seu amor, ou fisicamente, com gestos ou com a sua própria expressão. É possível. E se isso não acontece, essa expressão de amor, então as coisas vão ficando esquisitas. Aí, por isso é necessário o diálogo. Alguns textos em Provérbios vão nos ajudar aqui. Primeiro é Provérbios 18, 21. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 18, capítulo 21. E o tema geral é que eu preciso falar o que eu penso. E a pergunta para você hoje é, eu falo o que eu penso de bom do meu cônjuge? Eu falo para ele, não é nem para os outros, também, né? Mas eu falo para ele, eu falo para minha esposa, a esposa fala para o marido o que eu penso de bom de vocês. Se isso não tem acontecido, veja o que a Bíblia vai nos falar e tire um dia, já que faz tempo que isso não acontece, não é interessante, mas às vezes é necessário, tire um dia e marque para sair, e o programa é o quê? Eu vou dizer o que eu penso de bom de você, o que eu penso de bem de você, e você vai dizer o que você pensa de bem de mim. Esse é o programa da noite, a gente sai para jantar e um vai dizer para o outro. Isso é um desafio, se faz tempo que você não faz isso, marque um jantar, saia com seu cônjuge, aí à noite é para você dizer o que é que eu penso de bom de você. E aí você vai, talvez pode escrever, registrar uns tópicos aí, né, para te ajudar, já que são muitas qualidades, e aí um diz para o outro. E isso é um exercício muito importante e que reforça os laços do casamento. Olhe Provérbio 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Isso é para tudo, inclusive no casamento, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Claro que esse texto pode ser utilizado em vários contextos, contexto de guerra, um contexto de paz, né? Com apelos verbais para uma conciliação entre exércitos e nações, mas é muito usado também nos relacionamentos interpessoais, especificamente entre marido e esposa, onde um deve expressar para o outro o que pensa de bem. Você pode trazer vida para o seu cônjuge, ou você pode matar psicologicamente, emocionalmente o seu cônjuge quando você não tem essa prática de falar as coisas positivas, boas que o seu cônjuge tem. Lembra do namoro? Acho que no namoro os rapazes, né, os homens aqui que eram rapazes, falavam muito essas coisas para as moças. Era ou não era? Eu acho que falava, para você tentar conquistá-la. No namoro isso acontecia bastante. Isso deve perseverar no casamento. Só que a gente assim, conquistei, é minha, agora pronto, estou garantido, né? Mas não é bem assim. A conquista ela deve ser constante. Ela deve ser constante. E o homem que percebe isso, ele vai ter uma esposa feliz ao seu lado. E é muito bom você ter uma esposa feliz e alegre ao seu lado. Como executar essa estratégia de pensar no outro? Essa estratégia de falar o que eu penso de bom. Eu penso algo de bom do meu cônjuge. Eu penso bem do meu cônjuge. Mas pode ser que eu não fale. Como é que o outro vai saber? Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso falar o que eu penso de bom. A primeira é óbvio, é claro, né? Pensar no cônjuge não pode ser uma questão só no mundo das ideias, só uma parte da cognição, é necessário falar. Então, o ser humano ele ainda não reage por telepatia, não dá.
não é verdade? Você pode até perceber pela expressão física, e às vezes é até difícil perceber, né? Eu, por exemplo, acertei de 8 então reprovado, né? Eu prefiro a fala porque é mais precisa, eu pergunto logo, eu vejo logo, para não ter dificuldade. Mas a fala, a linguagem, quer seja física, quer seja verbal, é a melhor forma de comunicação para eu falar algo de bem, algo de bom do meu cônjuge. A Bíblia tem uma boa parcela de textos dedicada ao diálogo, dedicada à fala. Isso é muito importante. Veja, o versículo inicial, a fala ela tem o poder da vida e da morte. Você pode fazer uma pessoa muito feliz com as palavras que você diz, ou você pode matar emocionalmente uma pessoa com as palavras que você diz. Isso se aplica a filhos, a pais, mas o nosso contexto é marido e esposa. Então, se você fala coisas boas para sua esposa, agora lembre-se bem, você não está mentindo, nem inventando. Você conhece o seu cônjuge, tem coisas boas que você quer dizer, mas nunca disse, você tem que dizer. E todos nós temos coisas boas a dizer dos nossos cônjuges. Não conseguimos expressar bem os nossos pensamentos sem a fala, sem essa interação. É possível que até você pense bem, você quer amar o seu cônjuge, mas você tem dificuldade de comunicação, você não consegue expressar esse amor pelo seu cônjuge verbalmente. Por isso, a palavra de Deus, ela nos exorta a termos essa habilidade, ou pelo menos a desenvolvê-la. Deus nos deu a fala para poder usá-la bem, usar bem para motivar, para animar, para levantar o nosso cônjuge, porque é a pessoa que nós, depois de Deus, do Pai, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, é a pessoa que nós mais amamos aqui no planeta, é a pessoa que quando você precisar, ela vai estar do seu lado. Então você deve expressar o que você pensa de bom desta pessoa. Primeiro, precisamos falar o que pensamos. Nossas palavras podem ser uma fonte de vida, como acabamos de dizer. Provérbios 10, 11. Olhe na sua Bíblia, Provérbios capítulo 10, verso 11. Nossas palavras podem ser uma fonte de vida para o esposo, para a esposa, quando as usamos bem. Podemos construir a autoestima da pessoa com quem nós convivemos. Quando falo o que penso de bom do meu cônjuge, estou usando minhas palavras como um verdadeiro manancial. Provérbios 10, 11 diz isso. A boca do justo é manancial de vida. A boca do justo é um manancial, ou seja, da boca do justo aqui entendo, o crente, procedem fontes de vida. E aqui é uma figura que fala de que da nossa boca devem sair palavras que edificam, não só no sentido espiritual, mas palavras que fortalecem. Isso aí está envolvendo uma gama de palavras. O elogio, tipos de palavras, melhor dizendo. O elogio, o aconselhamento bíblico, né, a motivação e outras, né, que você vai falar ali para o seu cônjuge. Às vezes até uma conversa normal mesmo ajuda bastante. Olha Provérbios 10, 21. Nossas palavras nesse versículo aqui apacentam a muitos. Apacentar quer dizer pastorear. Provérbios 10, 21. Os lábios do justo apacentam a muitos. Então veja que lábios aí se refere à boca, se refere às palavras que saem da boca, e apacentar é o mesmo verbo para pastorear. Pastorear quer dizer o quê? Cuidar. É o pastor que cuida do rebanho, cuida da ovelha, para o lobo não matar a ovelha, para a ovelha não morrer de fome. Então o pastor está sempre cuidando. Então com nossas palavras nós cuidamos do nosso cônjuge, pastoreamos. Isso aí significa ser fonte de vida. Então quando você usa palavras tristes frequentemente, ou de crítica frequentemente para com seu cônjuge, você está arrasando com ele, arrasando com ela, e você não está fortalecendo. Então lembre-se disso. E a tendência do homem pecador é falar mais as palavras negativas. A tendência é essa. É muito mais fácil ao homem pecador falar mal dos outros do que falar bem, porque a nossa natureza foi corrompida pelo pecado.
É muito comum fofocas, né? Falas estranhas. Mais difícil é falar o que é bom, é elogiar, é levantar a autoestima do meu cônjuge. Mais difícil é eu aconselhar biblicamente o meu cônjuge e estar orientando para que ele ou ela cresça na sua vida. Então, os lábios do justo apacentam a muitos. Provérbios 10, verso 32. Os lábios do justo sabem o que agrada. Nossas palavras devem agradar nossos cônjuges. Você sabe o que agrada o seu cônjuge? Você sabe que palavra ele ou ela gosta de ouvir? Que elogio você deve estar utilizando, ou que conversa para motivar você deve estar apresentando? Então você deve utilizar essa expressão aqui, o agradar, era usada para os súditos agradarem os reis. Então a ideia é que você deve agradar o seu cônjuge como alguém que agrada ao rei, com palavras que agradam. Você sabe as palavras que agradam, ou sabe agradar com as palavras? Se não sabe, comece a se exercitar. É um exercício, não sai naturalmente. Não sai naturalmente. Se você não tem esta habilidade, você pode, e eu sugiro que você desenvolva, porque isso é fonte de vida. Você fortalece alguém. Isso acontece muito com filhos. Um pequeno elogio que você dá para a sua criança, ela fica extremamente feliz, porque foi o pai que elogiou, ou a mãe que elogiou. Isso é fantástico para você fortalecer a autoestima da sua criança, entende? Mas se é só cobrança, porque a criança tem deveres, então ela não vai. Óbvio que tem que ter as cobranças, porque a vida é assim. No entanto, devem ter palavras agradáveis. Essas palavras agradáveis, elas têm uma característica. Essas palavras agradáveis, elas curam. E aqui é um negócio muito importante. Por isso que eu digo, eu sugiro que você desenvolva essa sua habilidade de elogiar, de aconselhar, de conversar com o seu cônjuge, porque essa atitude, essa postura, essa ação desse diálogo, mesmo que seja mais de um lado do que de outro, né, do marido e da esposa, essa atividade, ela cura a alma, não no sentido místico, nem no sentido somente terapêutico, não, mas porque realmente é agradável você saber que o seu cônjuge pensa bem de você, mesmo que todos estejam chateados com você ou pensando mal de você, o teu cônjuge está ali do teu lado e ele tem algo de bom para você. E também porque na Bíblia nós percebemos que as palavras curam. Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. Mas não é mágica não, viu? Não vai de falar e achar que só o fato de você elogiar, pronto, está curado. Não é bem assim. Mas olhe Provérbios 12, 18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Literalmente, a língua dos sábios é cura, é saúde. Você pode traduzir dessa forma, é saúde. Porque você não usa a sua língua, a sua fala para destruir. Embora você possa até ter um senso crítico, que não é pecado, mas você não usa a sua boca para destruir as pessoas. E nós destruímos pessoas, se quisermos, com a nossa fala. A gente vê aí todo dia no trânsito, na rua, as pessoas falam mal uns dos outros, ou esbravejam e fica um clima ruim. Às vezes, no local que você trabalha, aqueles que não creem em Jesus falam de uma maneira horrível, ou falam coisas inapropriadas. Isso é terrível, acaba com o espírito, acaba com a paz e tranquilidade. Mas esse texto diz que a língua dos sábios, e o crente é para ser uma pessoa sábia, ela é medicina, ela cura, ela é saúde. Imagina você falando palavras agradáveis, elogios, reconhecimentos na vida do seu cônjuge. Geralmente fazemos isso em aniversários de casamento, e é para continuar fazendo. Mas é legal quando é num dia
que não tem nenhuma data comemorativa. E você simplesmente marcou para sair com o seu cônjuge, na sua agenda super ocupada, você marcou uma noite para sair com a sua esposa, para você falar palavras agradáveis para ela. Eu sei que para alguns vai parecer que você vai para o matadouro, talvez, né? Talvez você se sinta envergonhado, você não tem o jeito, talvez seja muito difícil, muitas vezes mais para os homens, né, do que para as mulheres, e as mulheres muitas vezes estejam esperando estas coisas. Óbvio que pode acontecer o inverso também, mas a questão é que você pode amar o seu cônjuge com tais atitudes e trazer saúde, até física, para a vida do seu cônjuge, porque uma pessoa que talvez não tenha ouvido coisas muito alegres na vida, vai poder ouvir de você que a ama, que o ama, e você vai poder contribuir bastante para o crescimento desta pessoa. Lembre-se, a língua dos sábios, ela é saúde, ela cura. Palavras agradáveis são necessárias para cuidar da alma dos nossos cônjuges. Você já pensou em cuidar da alma do seu marido, da alma da sua esposa? Se não tiver palavras agradáveis, não é só o elogio, também, mas é o aconselhamento, é uma conversa, é uma compreensão, é um reconhecimento. Olha, eu entendo que você está cansada e a gente leva isso em conta, vamos ver uma forma de melhorar, né, a sua rotina, deixe-me ajudar de alguma forma, ou coisas nesse sentido. E aí cada um tem a sua vida, tem o seu contexto e vai saber onde é que o calo aperta. Então, quando você faz isso, você está curando, ajudando a alma do seu cônjuge, o aspecto mais profundo da vida do seu amor, né? Estas palavras são agradáveis porque são delicadas e simpáticas. Palavras agradáveis aqui, literalmente, poderiam ser traduzidas como palavras delicadas, palavras simpáticas. Esse é o termo interessante. Palavras simpáticas, ou seja, elogios, motivações, encorajamento. Por isso não são comparadas aqui ao doce, ao favo de mel. Lá em Provérbios 16, 24, essas palavras são comparadas ao favo de mel. Olha aí, Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina ou cura para o corpo. Palavras agradáveis, palavras simpáticas, delicadas, elogios, reconhecimentos. Favo de mel. Às vezes a gente come um favo de mel e nem liga, porque tem chocolates muito mais doces do que o mel. Mas vá para aquela época, né? Pouco depois do ano 1000 antes de Cristo, o que é que eles tinham de doce? O mel. Era o doce que eles tinham, na verdade, era o mel. Eles não tinham açúcar que nós temos. Eles não tinham nada de doce. Talvez uma fruta mais doce, como a tâmara, fruta muito gostosa e doce, mas nada que se comparasse ao mel. Então o mel era uma coisa, se achar um favo de mel, eles se lambuzavam mesmo, pegava da colmeia e comia, porque era um negócio muito bom. Hoje, muitos gostam de chocolate, porque é extremamente doce e é muito gostoso também, e alguns vão dizer aí que o açúcar é como a heroína. Já li algumas reportagens sobre isso, porque chega a ser viciante o doce do açúcar e já fica algo maléfico para a nossa saúde. Mas eu quero que você perceba o quanto era bom o favo de mel naquela época. O quanto era bom. Se você gosta de chocolate, favo de mel na época era muito melhor do que qualquer chocolate. Então, comparado a essa iguaria doce, eram as palavras agradáveis, palavras delicadas, palavras sensíveis, palavras de elogio. É fácil? Não. Mas é a instrução de Deus. Lembre-se disso. Pastor, meu casamento não está bom, as coisas não vão bem. Ok. E por quê? Né? O que está acontecendo? Talvez não estejamos usando as palavras agradáveis, as motivações, os elogios, as conversas. E essas palavras, elas são doces para a alma. E aqui é uma construção poética muito maravilhosa. A alma é um negócio que a gente não sabe nem onde é que está. Não sabe nem dizer o que é a alma. A alma é a parte material do homem, a alma é a vida, a alma é a mente, a alma é a emoção. É tudo isso junto num negócio chamado alma. Onde é que está essa alma? Não sabemos. Mas essa palavra é doce para a alma. Então, eu não tenho nem dúvida,
porque isso é palavra de Deus. Irmão, se você começar a elogiar, a conversar, a aconselhar biblicamente sua esposa, a reconhecer o valor dela na sua vida e na sua família, e expressar isso verbalmente, porque é difícil expressar só com um sorriso. Sorriso é bom, né? Mas é muito limitado, eu imagino. Acho que verbalmente expressando isso vai causar um grande impacto no seu relacionamento, no seu casamento. Talvez não seja fácil para muitos aqui, mas é o caminho, é um bom caminho para um relacionamento maduro. E além de ser doce para a alma, é medicina, é cura para o corpo. Vocês já ouviram falar de doenças psicossomáticas? Já, né? É muito comum, a gente ouve muito falar disso. Às vezes é uma pessoa que fisicamente está bem, não tem nenhuma causa física para você estar com esta doença, esta dor, uma dor talvez, mas existem razões emocionais. E essas razões emocionais, elas fazem você sentir dor no corpo, nos ossos. Já pensou? Veja como a palavra de Deus, ela é tão profunda, séculos e séculos. Talvez esse texto foi escrito aí uns 2.500, 3.000 anos atrás. Mas a palavra de Deus já contempla esses aspectos de doenças psicossomáticas. Então, seu cônjuge pode estar sofrendo com dores, porque você não cuida dele ou dela, porque você não abre a boca para conversar, aconselhar, orar junto. Orar junto tem uma boa forma de usar as palavras. Eu oro por você, você ora por mim. Já pensou? Não é verdade? Não é uma boa forma de você usar as palavras? Então, você, usando palavras agradáveis, simpáticas, sensíveis, de compreensão, de elogio, você cura a alma e o corpo. Você cura a alma e um corpo, nesse sentido, né? Olha ainda Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. Além de falar dessas questões psicossomáticas, veja, Provérbios 12, 25 fala de outra questão. A ansiedade no coração do homem o abate. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate. Ansiedade aqui é a ideia de preocupação. Quem aqui não tem preocupação, né? As contas para pagar, menino para criar, né? Não é verdade? Lá em casa essa semana, né, passou uma nuvem negra, né? Ar-condicionado acabou. O que mais que deu problema? A televisão está queimando e faltou água. Pronto, vamos morar na caverna. Falta só energia e dar um blackout, né? Mas já está tudo sendo consertado, irmãos. Não se preocupem, já está tudo sendo providenciado. Mas às vezes vem tudo de uma vez só, né? E aí, quando vem tudo de uma vez só, você fica ansioso, né? Você tem que ajeitar as coisas, você fica preocupado e tudo. E eu dei esse exemplo, mas são bobagens. Preocupação mesmo é quando vem uma enfermidade, preocupação é quando um filho passa uma dificuldade, ou quando a esposa está doente, aí são preocupações. E essas preocupações, essa ansiedade, o que é que ela causa no coração do homem? Coração aqui é a parte material, não é o músculo, é a alma, é um sinônimo da alma, da mente, né, da parte material. E o que é que ela causa no homem? O abate. Sabe o que é esse abatimento aqui? É o que na modernidade a gente chama de depressão. Ele já está falando aqui de depressão, naquele período. Então você está preocupado, você fica deprimido. Davi foi um homem que ficou muito deprimido. Por quê? Porque ele passou 10 anos fugindo de Saul, sem ter feito nada. E confiando em Deus. E se escondendo nas cavernas, e se escondendo em tudo que era canto. E podia matar o homem que ia matá-lo. E podia tomar o reino de Saul, ele podia. Mas por obediência a Deus, ele escolheu sofrer 10 anos sendo perseguido por Saul. E quem tirou Saul do trono? Deus. E foi Deus que botou Davi. Mas foram 10 anos sofrendo. Então ele sofreu bastante, ele entrou em crises. Veja os salmos, principalmente do Salmo 3 ao Salmo 41, que são salmos de Davi, que expressam as depressões de Davi, né? Sofreu bastante. A ansiedade no coração do homem o deprime, gera a depressão. Mas a boa palavra o alegra.
Estou deprimido, psicólogo, psiquiatra, vai resolver meu problema. Talvez até resolva, dependendo da sua depressão, dependendo do tipo de depressão que você tem. Mas existem depressões que não são por questões biológicas ou químicas, mas são por questões de pecado. Pessoas orgulhosas, elas caem em depressão. Pessoas que não perdoam, elas caem em depressão. Pessoas que só olham os problemas, as tristezas e as dificuldades da sua vida e da dos outros, elas entram em depressão. E tudo isso é pecado. Entende? Então, se você sua vida gira em torno de pecados, e você só pensa em coisa que não agrada a Deus, você é uma pessoa propensa a cair numa depressão e gera outros problemas, aí sim, biológicos, né, no seu corpo, na sua vida, para a sua vida. Mas uma boa palavra vai alegrar, né? A depressão, de modo geral, bem leigo mesmo, pode ser apresentada como uma tristeza profunda e sem explicação. Tem uma explicação, mas às vezes, para a pessoa que está sofrendo, não tem uma explicação, né? E é uma tristeza profunda e imensa. E a pessoa não sabe por quê, mas está ali, naquele buraco, no fundo do poço. Mas uma boa palavra alegra. Uma boa palavra traz felicidade. Então, para que nós não vivamos, né, em depressão, ansiosos, preocupados, abatidos, e chegamos numa situação assim, por que não falar uma boa palavra? Por que não falar uma palavra agradável, uma palavra alegre? Esta é a boa palavra. A boa palavra, em Provérbios 12, 25, não se restringe somente aos elogios ou motivações, mas essa expressão aqui se compara ao aconselhamento bíblico. Essa é a boa palavra, uma palavra alegre. A boa palavra é um bom conselho, é a palavra de Deus falada por você. Nós, homens, somos os pastores dos nossos lares, temos que pregar para as nossas esposas e para os nossos filhos palavras de aconselhamento bíblico. Se você não faz isso, você está em falta no seu ministério, como marido diante de Deus. Ela precisa ser pastoreada, ela precisa de uma direção. Toda mulher precisa de um orientador, um guia, um pastor, o seu esposo. E se você não faz isso e deixa ela fazer o que der e à vontade, não quer dizer que a mulher ela não é inteligente, não é isso que eu estou dizendo, não é isso. As mulheres são muito inteligentes, mas ela precisa de um esposo que a pastoreie, que fale da Bíblia para ela, que ore com ela, que seja um sustentáculo, um alicerce, obviamente junto com o Senhor Jesus Cristo, da vida dela. Isso é fundamental da constituição do ser feminino, e o ser masculino deve suprir esta necessidade. É o que nós chamamos de você estar cuidando, de você estar protegendo sua esposa, de você estar fazendo-a feliz, vendo as carências, necessidades dela e tentando suprir, pelo menos tentando, porque só se ela observar que você tenta suprir isso, eu acho que ela já vai ficar extremamente feliz. As esposas também devem ter palavras de aconselhamento para o seu esposo. Embora ele seja o líder, o homem ele é míope, não só fisicamente, mas ele é míope no seu ser. O homem, por causa do ser masculino, por causa do seu orgulho, ele não enxerga direito as coisas da vida. Lembre-se disso. Ele não enxerga, ele precisa do feminino, sua esposa, que tem uma visão mais ampla dos detalhes e do que está acontecendo. E muitos homens, no seu orgulho, não ouvem a sua esposa e deixam de lado o conselho dela. É essa boa palavra que alegra. E por não ouvir o conselho dela, porque eu sou líder, aí escolhe errado e é complicado, né? Então, realmente, o homem, biblicamente falando, é a vontade de Deus para ele que ele seja o líder do seu lar. Mas um bom líder ouve a sua esposa, né? Ela não vai acertar em tudo, mas ele ouve, ele pergunta, ele troca ideias, ele ora junto, e ela reforça a liderança, a autoestima daquele homem. Em síntese, uma palavra adequada ao cônjuge é doce, é agradável, resulta em saúde física e emocional, livra da ansiedade e da depressão. E veja que quem assim procede é sábio. Olha Provérbios 16, 21.
Provérbio 16, 21 diz assim: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Então, o sábio de coração, o sábio na sua alma, ele é prudente, porque ele tem uma doçura no falar. E ela aumenta cada vez mais o seu saber. Essa doçura implica todos esses tipos de falas agradáveis, doces, aconselhamento e tudo, para você construir bem, reforçar o seu casamento e, consequentemente, ser feliz. Isso é pensar no outro. Isso é pensar no outro. Quando você pensa no seu cônjuge, você vai desenvolver essa habilidade da fala, da comunicação e apresentar essas palavras que agradam de aconselhamento. Mas também, só um segundo aspecto mais rápido aqui, é que é preciso calar o que penso de mal do meu cônjuge. Você deve falar o que é de bom para o seu cônjuge. E o que é de mal? Aí você se cala. Você trinca os dentes, né? Ou faz alguma coisa para você não falar o que você pensa de mal. Porque você também pensa algo de mal do seu cônjuge. E você, muitas vezes, não fala para o seu cônjuge. Você pode até falar para outra pessoa, mas não fala para o cônjuge. E aquilo ali não é para você falar mesmo, porque pode destruir o seu cônjuge. Ah, pastor, mas é uma coisa que está dentro de mim, eu tenho que falar, se eu não me abrir, eu vou explodir. Explode não. Explode não. Você ora. Você fala para Deus, você ora. E tem um momento, sim, de falar com o cônjuge? Tem. Mas não é o momento de falar mal dele, jogar. Pá, falei, eu tinha que desabafar, desabafei. Isso não resolve. Não resolve. Você notou que os versículos que nós lemos só uma parte do versículo e não a outra? Porque a palavra de Deus, ela é equilibrada. Ela sempre nos leva a um equilíbrio na vida. Ela nos mostra o que tem de bom e o que tem de ruim, no mesmo contexto. Provérbios 10, 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Violência aqui é o mal. Na boca dos perversos mora o mal. Se você usa a sua fala para arrasar o seu cônjuge, qual o sentido disso? Qual o proveito disso? Qual o lucro que você tem disso? Nada. Você acha que isso vai resolver o problema? Não vai. Isso vai criar um problema muito maior ainda. Muito. Ah, mas e se tem um problema e temos que resolver? Conversa. A conversa é outra história. É meio que um aconselhamento bíblico, regado de oração, num ambiente propício, onde há uma conversa para o crescimento. É outra história. Não o simplesmente falar mal. Ainda em Provérbios 10, 21, que nós já lemos hoje também, lemos assim: os lábios do justo apacentam a muitos, pastoreiam, né? Então a sua palavra é uma palavra de cuidado. Mas, esse mas é que é o problema, né? Mas, por falta de senso, morrem os tolos. Veja bem, então se eu falo uma palavra boa, eu cuido, eu apacento, eu pastoreio. Mas essa falta de senso, e a falta de senso aqui é uma expressão difícil, é falta de entendimento. Falta de senso, falta de sentido, falta de entendimento. Se eu não tenho esse entendimento, eu deixo o tolo morrer. Se eu não tenho entendimento de usar bem a minha boca e a minha fala, eu posso deixar aquela pessoa morrer. A morte aqui não é literalmente morrer fisicamente, mas morrer em aspectos terríveis, né, do espírito, da alma, do desânimo. Essa expressão, a falta de senso, significa também uma necessidade do coração. Literalmente, é algo que o coração necessita. Mas, por falta de eu compreender o que é que o coração necessita, eu posso matar aquela pessoa. O que é que o coração daquela pessoa necessita? A alma dela necessita? Entende? É a falta de senso. Eu não, o que é que minha esposa necessita? O que é que eu preciso falar para ela, para fortalecê-la, para motivá-la, para animá-la, para torná-la mais feliz e alegre? O quê? O que é que a esposa deve falar para o marido para motivá-la a ser líder?
ele não está liderando bem, ele está desanimado, ele não está gostando das coisas, está desanimado com a igreja. O que é que eu, esposa, posso falar para ele? Para que ele se motive, para que ele se anime, para que ele pegue gosto na liderança do lar. E é isso que nós devemos fazer, essa é a ideia. Então, eu tenho que entender o que é que o coração necessita para não matar o meu cônjuge com as minhas palavras. Provérbios 10, 32. Provérbios 10, 32. Diz assim: os lábios do justo sabem o que agrada. Lemos essa parte. Segunda parte do versículo: mas a boca dos perversos somente o mal. E lembre que o contraste aqui é entre justo e perverso. Linguagem do Antigo Testamento para o crente e o não crente. O crente, ele sabe o que agrada. O não crente, o perverso, ele só sabe o mal. Ele só fala o mal. E essas palavras que refletem o mal aqui são críticas, são palavras duras, palavras insensíveis e talvez sem paciência. Provérbios 12, verso 18. A parte positiva é: mas a língua dos sábios é medicina, ou seja, é cura, é saúde. Aí a primeira parte diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Olha o contraste: cura. E o que é a doença? A ponta da espada. Literalmente aqui, é a punhalada de espadas. Então, uma pessoa que ouve palavras tristes, é como se ela fosse apunhalada de espadas. E a boa palavra, a língua do sábio, ela cura essas feridas. Essa é a ideia. Literalmente aqui, uma punhalada de espadas, ou se reflete, é a imagem de palavras duras, palavras tristes, palavras de críticas. O crente sempre busca ter uma palavra agradável, sabendo o que responder, sempre, pois medita no que fala, para dar uma resposta adequada, uma palavra boa, uma palavra agradável, um elogio, uma motivação. Olhe Colossenses capítulo 4, verso 6. Colossenses capítulo 4, verso 6. A vossa palavra será sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O contexto desse versículo não é de casamento, mas a palavra do crente, ela tem que ser sempre agradável, sempre. Sei que eu, pelo menos, digo por mim, falho, nem sempre consigo ter palavras agradáveis, mas persevero, luto e tento para ter palavras agradáveis. E vamos tentar até a morte, até a volta de Cristo, porque esse é um excelente investimento para a nossa vida, para a nossa família, é a vontade de Deus, traz felicidade. Lá em Provérbios 15, 28, diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Às vezes você pensou uma coisa ruim do seu cônjuge, aí você já vai falar e você diz: opa, deixa eu meditar antes. Como falar? Se devo falar ou não devo falar? Já o ímpio, o pecador, ele fala logo, fala as maldades e não pensa em nada. Olha ainda Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Resposta adequada e palavra a seu tempo. Tem tempo que é melhor calar. Quando os ânimos estão acirrados, quando os temperamentos estão exaltados dentro de um casamento, é melhor calar. Fecha a boca e ora. Espera se acalmar. Aí depois vamos ter uma conversa agradável. Então, e a resposta adequada a seu tempo, ela é boa, no tempo certo. E ainda, Provérbios 18, verso 13, nós devemos saber o momento de falar. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Estutícia é loucura, você responde antes de ouvir. Então você tem que saber o tempo de calar, ouvir, para depois falar. Não é verdade? Dentro do seu relacionamento. E a Bíblia é cheia de ensinos sobre como devemos viver nesse diálogo. E o principal dessa comunicação no casamento é você saber usar palavras boas,
palavras agradáveis, palavras gentis, palavras delicadas, quer seja do homem para a esposa ou da esposa para o seu marido, entendendo que você fazendo isso, você lucra. Lucro financeiro, claro, mas é um lucro emocional, um lucro pessoal. Você evita depressões, você evita desgastes, você evita doenças psicossomáticas, você evita aquela baixa autoestima, você constrói um cerco de felicidade no seu lar. Eu sei que você pensa coisas boas do seu cônjuge e você quer falar coisas boas para o seu cônjuge, mas se você não falar, vai ficar só na sua mente. Como é que ela vai saber? Como é que ele vai saber? Não é verdade? É necessário estarmos transmitindo estas verdades um para o outro, e assim os nossos casamentos vão se fortalecer mais, e isso é você pensar no outro, é você pensar nele, é você pensar nela, para edificá-lo, para fortalecer a vida do seu amor. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe a fazer assim. Pai, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. O Senhor é um Deus maravilhoso e nos deixou na Bíblia tudo o que é necessário, o que é suficiente para termos uma vida maravilhosa aqui na terra, apesar dos nossos pecados. Senhor Deus, se não temos é porque temos falhado em obedecer a tua palavra. Pai amado, que estes versículos tão claros, tão simples, sirvam de instrução para todos nós aqui hoje à noite, para podermos edificar os nossos casamentos, fortalecê-los com palavras agradáveis, de motivação, palavras de saúde, de medicina e cura para a alma um do outro, elogios, motivações, que a nossa convivência entre marido e esposa seja uma convivência saudável, de elogios. Obviamente que existem as diferenças, as diversidades, as opiniões contrárias, mas isso não significa que devamos ter palavras agressivas, de maldade e de crítica voraz. Senhor Deus, nos ajuda a vivermos esta verdade bíblica que vem do Senhor, com conselhos tão claros ali, principalmente no livro de Provérbios. Nos abençoe, é o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.